boa tarde. O Brasil é um dos campeões globais da burocracia. No ranking do Banco Mundial, que mede a facilidade para se fazer negócios, o país ocupa um dos últimos lugares entre 189 pesquisados. Numa tentativa de reduzir essa burocracia e facilitar a vida das empresas, foi alterado o Simples Nacional, que atualiza a lei das micro e pequenas empresas. Elas serão tratadas de forma diferenciada em relação a impostos e emissão de documentos. Essa pequena fábrica de redes de proteção emprega 12 pessoas. Poderia estar em situação ainda melhor se não enfrentasse um velho problema que toma tempo e dinheiro: a burocracia. Para abrir uma empresa, você tem que registrar ela nos 4, 5 órgãos diferentes, pagar uma infinidade de impostos, 50 e poucos impostos, é bastante papelada. E quem acaba sofrendo é o contador. A burocracia excessiva é um dos fatores que mais emperram o crescimento do país. Por isso, o governo federal criou a Secretaria da Micro e Pequena Empresa para tentar ajudar o empresário. A ideia é simplificar. Atualmente, o tempo médio de abertura de uma empresa é de 107 dias. O governo tenta reduzir esse prazo para 5 dias, incluindo mais setores no Simples, o sistema de tributação que unifica os impostos. Mas isso não solucionará as dores de cabeça na hora de manter a empresa funcionando. Você, às vezes, tem um excesso de burocracia relacionada à manutenção, à prestação de contas para o governo, inclusive com informações repetitivas, muitas vezes sem necessidade, porque uma informação já poderia atender aos vários órgãos. Para debater a nova lei do Simples, convidamos Guilherme Afife Domingos, ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, e Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados em São Paulo. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Bom, a nova lei aí traz vários pontos, nós vamos tentar aqui ao longo do programa explicar todos eles. Vamos começar então por esse termo universalização do Simples. O que isso significa, o que muda a partir de agora, ministro? Na verdade, é você trazer para o Simples a empresa pelo tamanho dela e não pelo setor que ela representa. Então, a legislação, a Constituição manda dar um tratamento diferenciado à micro e pequena empresa, assim definida em lei. E a lei definiu pelo faturamento, que é 3.600.000, é uma empresa que deveria estar no Simples. Ah, mas o setor A não pode, o B não pode, o C não pode, o D não pode. Por que não? Então, a primeira conquista nossa foi a universalização. O Simples, a partir de janeiro do ano que vem, passa a ser aplicado pelo porte da empresa e não mais pelo setor. Vale a pena chamar a atenção de que essas mudanças valem a partir de janeiro do ano que vem. Sim, porque você tem que fechar o ano fiscal para começar o ano fiscal dentro de uma vida nova. Então, é exatamente 1º de janeiro. Doutor Marcos. Isso foi talvez a principal conquista da nova lei. Representa, em termos de atividade, algo em torno de 140 atividades novas que são incluídas no processo, nesse sistema do Super Simples, e que passam a se beneficiar de uma desburocratização do ponto de vista das obrigações e do ponto de vista do custo mesmo que incidia sobre essas atividades que estavam até agora fora do Super Simples. Muitas conquistas, mas essa talvez tenha sido a principal conquista. Quais são as principais atividades beneficiadas? Prestação de serviço como um todo e as profissões regulamentadas. No caso, os advogados e outras profissões regulamentadas. Elas estavam fora e agora todas foram incluídas. É isso. A advocacia era uma luta de mais de 10 anos, começou aqui em São Paulo. Nós tínhamos propostas encaminhadas ao Congresso em relação a isso, mas houve, nesse momento, uma compreensão de que essa luta não podia ser uma luta de categorias. Então, não era a advocacia só lutando, não era medicina, odonto, engenharia, enfim, as profissões regulamentadas. Mas uma visão que foi estabelecida pelo próprio ministro Guilherme Afife, no sentido de que a isonomia deve se dar para todos os empreendedores, independente da natureza do empreendimento. E aí é que isso permitiu que essas propostas fossem aprovadas de uma forma unificada, fazendo com que essas mais de 140 atividades passassem a integrar o Super Simples. Acho que vale dar um exemplo aqui, doutor Marcos, já que você representa aqui a classe dos advogados, como que era, né, a vida desse profissional até então e a principal mudança que vai acontecer. Exemplificar com o caso da advocacia.
em termos de sistema tributário, nós éramos obrigados a efetuar pagamento de tributos separadamente, cada tributo com uma guia própria, com um código próprio. E, em termos de contabilidade, isso reclamava uma série de controles que acabam onerando a atividade. Onerando a atividade significava também onerar aquele que nós atendemos, que são os nossos clientes. E com uma única data de recolhimento, quando você retém do teu funcionário, entendeu? Que é fundo de garantia, o GFIP e todos aqueles recolhimentos que são feitos sob o salário do funcionário. Então, agora vai ter uma unificação de data e uma guia só. Só para a senhora dizer alguma coisa. Isso facilita muito o pequeno empresário, pequeno empreendedor, porque o custo de acompanhamento dessas múltiplas guias, e bastava uma guia ser recolhida com, às vezes na hora de preencher, 1 centavo a mais, 1 centavo a menos, ou um código que na hora de preencher sai errado, para que esse pequeno empresário sofresse o ônus de uma imposição do fisco, muitas vezes até impedindo de concorrer em licitações. Então, ao simplificar e fazer com que todos os tributos sejam recolhidos numa única guia, que evidentemente depois vai representar para o Estado uma divisão desses tributos internamente, mas e quem paga é muito mais fácil. E por falar nessa questão aí da fiscalização, ministro, tem mudanças aí também nas multas para esse Sim, empresário. toda multa sob obrigação acessória, né, que são essas pegadinhas, né, preencheu a guia errada ou tal e vem a multa, ele não pode mais multar se não tiver o princípio da dupla orientação ou dupla visita. Primeiro tem que orientar. O que significa isso? Só pode multar se desobedeceu a orientação. Então, o fiscal vai numa empresa, como eu tenho um caso aqui comprovado, ele foi numa empresa de ferragens no Nordeste com 3 funcionários. Multou a empresa porque não tinha toalha de papel no toalheiro. Então, nesse caso ele fala, a lei exige que você tenha uma toalha de papel no toalheiro. Então, você, por favor, coloque a toalha. Eu vou voltar aqui, se não tiver a toalha, aí eu posso multar. Sim. Então, acabou a pegadinha, que eu chamo indústria da multa, né? Isso acontece muito no ambiente de micro e pequenas empresas. Agora, você falou sobre um ponto que aquele fabricante de telas, né, falou sobre o problema da abertura de empresa e os vários balcões. O custo que é para abrir uma empresa. Então, nós demos um passo muito importante. E esse passo importante foi o registro único. Porque você, para se registrar, tinha que ter o CNPJ, o NIRI, da Junta Comercial, você tinha que ter inscrição estadual, inscrição municipal, a inscrição no Corpo de Bombeiro, na vigilância sanitária, no meio ambiente, cada um num balcão separado, cada um, logicamente, com uma taxa, né? Isso que dá os 107, 108 dias para você tentar abrir uma empresa, porque o CNPJ sai até rápido. O problema é o licenciamento. A lei fala muito claramente do baixo risco. E o baixo risco ambiental, o Corpo Bombeiro ou Vigilância, significa 90% das atividades. Se é de baixo risco, você não precisa fazer vistoria prévia, inspeção. Você autoriza, vai fiscalizar depois que já está registrado. Então, com isso, nos permite trazer para um prazo máximo de 5 dias. Quer dizer, de mais de 100 dias para 5 dias. Para 5 dias. O segundo ponto é que acaba a inscrição estadual, inscrição municipal, é o CNPJ. Como o CNPJ já tem todos os dados da empresa, ao invés do cidadão ter que repetir em cada repartição, o próprio governo, entre si, União, Estado e município, devem compartilhar de uma informação centralizada que é aberta para eles. Então, não precisa ter azucrinar a vida. O senhor, por favor, preencha seus dados. Não, meus dados já estão aí. Está lá, já está num cadastro único, que é esse que nós estamos construindo e que a lei determinou, é obrigatório. Agora nós estamos implementando com a regulamentação, com a sistematização, e a implantação do cadastro único começa no mês de dezembro, né? Novembro em Brasília, no Distrito Federal, que é
o campo experimental nosso, porque é uma cidade e é um estado ao mesmo tempo. E no restante do Brasil, a partir de dezembro. Vamos precisar fazer só uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta para o JC Debate. Hoje falamos sobre a nova lei que pretende reduzir a burocracia das micro e pequenas empresas. No bloco anterior, nós estávamos falando da dificuldade que é abrir uma empresa. E não é diferente também para fechar, não é, ministro? É quase impossível. É mais difícil, é quase impossível. Parece até conta de celular. Diz que é duro fechar a conta de celular. Mas diz que fechar a empresa é pior. É pior porque hoje estima-se que tenhamos 1 milhão de empresas inativas, que fecharam, estão sem atividade, mas a lei dizia que você, para fechar, tem que esperar 1 ano sem movimento, fazendo balanço. Né? Bom, mas fechou, não tem, mas tem que fazer o balanço, então tem uma multa de 560, então você tem que manter um contador, tem que ter lá o advogado acompanhando, e depois, se você tiver algum débito, você não consegue fechar a empresa, débito tributário, porque você tem que emitir uma certidão negativa de pagamento de imposto. Isso acabou. A lei extinguiu, e não é só para micro e pequena empresa, é para tudo. Não se pode exigir nenhum tipo de certidão para qualquer ato de registro de uma empresa. Abertura, fechamento, fusão, incorporação, alteração contratual. Eu acho que melhor do que eu para falar disso é o advogado que sofre as consequências dessas exigências. Quais as consequências, doutor Marcos? Eu diria que muda a visão. No Brasil se construiu uma estrutura em que o privado serve ao público. Então, os atos privados, muitos desses atos, como por exemplo a abertura ou fechamento de empresas, eles dependiam de uma comprovação de que essas empresas não tinham dívida, débitos com o poder público. E o que é pior, como disse o ministro, obrigava a empresa a ficar aberta durante um tempo, embora sem atividade, apenas para verificar durante esse tempo se não haveria uma incidência tributária ainda pendente que pudesse incidir no ano seguinte. Então, muda a visão. Ao definir que a lei
que o fechamento de empresas, no caso o fechamento e da abertura também, a certidão é dispensada, isso faz com que a atividade privada ela tenha um ciclo que independe da vontade do poder público. A empresa deixa de servir como um instrumento, quase que uma sanção política para fazer com que a exigência tributária seja paga. Isso é um outro grande avanço da lei, que vem exatamente a fazer com que se respeite o empreendedorismo aqui nesse país. Agora, só para ilustrar Só para dizer a boa notícia. Né? Então, com isto, eu quero anunciar que no dia 30 de setembro desse mês, vamos começar por Brasília, vamos fechar a empresa na hora. Requereu, fechou. Mês seguinte, o resto do Brasil. É imediato. Então, o telespectador que estiver nos ouvindo, que estiver nessa situação... Não vai nem acreditar. Não, é porque aqui no Brasil isso não é usual. Não é que a lei dispensa as obrigações. Sim. Se houver obrigação, a obrigação vai seguir curso, ela vai ser exigida, tudo. Da pessoa física, inclusive do sócio. Agora, o que não vai acontecer é paralisar a atividade ou impedir o fechamento por conta de uma pendência que muitas vezes nem existe. E para ilustrar aqui a importância dessa nossa conversa, segundo o Sebrae, o segmento de micro e pequenas empresas representa 27% do PIB do Brasil, 52% dos empregos com carteira assinada e 40% da massa salarial do país. Quer dizer, o Brasil depende muito dessa mão de obra, ministro. Eu vou dizer para você que falta um dado. A micro e pequena empresa representa 97% do ambiente empresarial do Brasil. Quase tudo. Quer dizer, a grande empresa representa só 3% de unidades. A micro e pequena empresa, 97%. Por isso que eu sempre falo que a economia precisa ser olhada pelo andar de baixo, não só sobre o andar de cima. Nós falamos aqui só dos grandes números, dos grandes bancos, da autonomia do Banco Central. E o dia a dia de quem está gerando emprego e renda, porque quem mais gera emprego e mais gera renda é a micro e pequena empresa. No caso dos advogados, por exemplo, estima-se que vão se abrir mais de 100 mil escritórios de advocacia. Atualmente são 25 mil. São 20 mil no Brasil, 20 mil. De sociedade de advogados. E a nossa previsão é essa. Nos próximos 5 anos, esse número deve atingir a casa dos 125 mil. Burocracia é uma palavra que o brasileiro conhece bem, ministro. O que o país perde com todos esses obstáculos? Primeiro você prejudica o empreendedorismo. O empreendedor, seja ele um profissional liberal, seja ele um comerciante ou industrial, ele tem que ter tempo disponível para vender mais e para produzir mais. E não perder tempo com burocracia. Hoje a burocracia ocupa o espaço do tempo dele, ele tem que perder tempo no dia a dia atendendo exigências inúteis, como disse o Marcos, o governo repassando ônus operacionais à iniciativa privada. Ele tem que facilitar o pagamento do imposto, por exemplo. Por que 8 impostos? Por que eu não posso reduzir a um só? Então, são os 8 impostos, continuam, mas eu faço um recolhimento só. Cabe ao poder, à União, o Estado e o município estarem juntos, né? Atendendo o cidadão e depois repartir a renda. Não, cada um quer ter a sua legislação, o seu fiscal e onera a vida do cidadão empreendedor. E onera a vida também do cidadão comum. Você imagine hoje que você pode ter no Brasil 27 identidades diferentes, uma de cada estado. Aí vem esse negócio de impressão digital e etc. Está aí a Justiça Eleitoral já fazendo a biometria. Aí você vê a Polícia Federal fazendo biometria. Você vê o Detran fazendo biometria. Cada um querendo montar o seu arquivo, quando na verdade tinha que ter um arquivo único do cidadão repartido entre eles. Nós estamos fazendo isso nas empresas. E Deus queira que no futuro façamos também para o cidadão, para fazer um cara-crachá único. Se eu for pego na rua com o meu carro, mas estou sem documento, eu me identifico, ele já vai saber se eu paguei IPVA, se meu exame está em ordem, ele tem informação. Informação ele já tem, por que ele me onera em ter a mim que dá a informação como cidadão? Deixa eu observar, na linha que disse o ministro, competitividade. Porque na hora que a empresa deixa de olhar
para a burocracia, para olhar para o negócio, ganha competitividade. Simplicidade. Corrupção. Porque quando se tem um volume enorme de esferas de fiscalização, isso dá margem, evidentemente, a mais pessoas sujeitarem uma fiscalização não legal. Para o próprio Estado, diminui o custo do Estado. Para ele próprio, facilita. Porque hoje cada órgão tem o seu tributo, a União tem os seus fiscais, os estados têm os seus fiscais, os municípios têm os seus fiscais, olhando os mesmos livros, os mesmos números. O mesmo cidadão. E o mesmo cidadão, que tem que atender os fiscais seguidamente. Na medida que unifica num recolhimento só, transparente, tecnologia hoje permite com muita facilidade essa troca de informações entre União, Estados e municípios, que aliás já ocorre hoje, mas ocorre para prejudicar o cidadão e não para favorecer o cidadão. É porque eles estão informatizando a burocracia. Exatamente. Em vez de desburocratizar para informatizar. Como garantir o cumprimento dessa lei, doutor Marcos? Eu acho que ela tem disposições muito claras. Por exemplo, essa questão da fiscalização, da duplicidade de fiscalização, que deixa de ser o conceito de fiscalizar para arrecadar e passa a ser o conceito de fiscalizar para instruir. Então, se uma multa é lançada sem essa visita prévia, essa orientação prévia, ela é anulada. Ela não tem valor, não tem eficácia. E nós vamos agora, certamente, com essa ampliação, ter uma mudança de cultura do próprio Estado. O Estado vai saber que para essa faixa de empresário, de empreendimento, ele não precisa mais dispor de recursos que faltam nos orçamentos para ampliar suas redes de fiscalização. Vai ter que agir de uma forma mais inteligente e, com isso, favorecer a sua própria receita. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada por todas essas informações, pela participação de vocês aqui hoje. Nós é quem agradecemos. Até a próxima. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo, acesse cmais.com.br/jornalismo. Voltamos na segunda-feira, ao 12h35. Vamos falar sobre as eleições nas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Bom fim de semana, tá? No Mais Cultura.